Fala galera, tudo bom com vocês? Sou o professor David aqui de novo. E nessa aula 3 a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia do sistema muscular. O sistema muscular ele vai ser dividido em 3 partes aí, certo? Sistema muscular esquelético, sistema muscular cardíaco e sistema muscular liso. Quando eu falo de sistema muscular, a gente precisa entender que sistema muscular esquelético, ele vai ser chamado de sistema muscular esquelético estriado. Por quê? Estriado porque ele vai ter os sarcômeros à vista numa microscopia óptica. Por exemplo, você vai conseguir observar os sarcômeros lá. O que é o sarcômero? Unidade funcional do músculo. Então, se eu falo de um sarcômero, eu estou falando de um sistema, de um tecido muscular estriado. Então, eu vou ter tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular estriado cardíaco. São esses dois aí que possuem o sarcômero à vista. Agora, no caso do sistema liso, do tecido muscular liso, ele não vai possuir esse sarcômero à vista. Ele tem associação de actina e miosina, só que ele, de uma disposição diferente. É por isso que a gente não observa essa disposição numa microscopia óptica, porque a disposição dessa actina e miosina não é da mesma forma que no músculo estriado. É por isso que ele recebe o nome de músculo liso. Agora, quando eu falo de tecido muscular estriado esquelético, o próprio nome já fala, ele está associado ao ao tecido esquelético, ou seja, ao nosso esqueleto. Então ele vai dar sustentação ao nosso organismo, ao nosso esqueleto aí, certo? Ele vai dar sustentação, ele vai sustentar o nosso esqueleto no lugar, e isso é uma forma que a gente trabalha o tecido muscular esquelético aí. Agora, no caso do tecido muscular estriado cardíaco, onde é que a gente vai encontrar esse músculo? Somente no coração. Então tem o coração ali, você observou, você fez uma microscopia de um tecido muscular, você vai conseguir observar os sarcômeros dele ali, lá no tecido do coração. Então todas as células cardíacas possuem aí o sarcômero. Agora, o tecido muscular liso, onde é que eu encontro ele? Nos órgãos, nas vísceras aí, principalmente órgão oco. O que é um órgão oco? Nosso estômago, nosso intestino, o nosso esôfago, o nosso trato gastrointestinal, por completo, ele vai ser formado, ele vai ser revestido aí por tecido muscular liso, que é uma forma de você observar ele aí. Então a gente vai ter aí, na fisiologia do tecido muscular estriado esquelético, o que a gente tem? A gente tem uma contração forte, certo? É uma contração voluntária, tá? E a gente tem a presença do sarcômero, a gente tem isso aí. Por que uma contração forte? Porque para eu levantar, para eu movimentar o meu esqueleto, eu preciso de força. Para eu sustentar o esqueleto em pé, para eu sustentar o esqueleto de determinadas formas, eu preciso de força. Então é por isso que ele é uma contração forte. É uma contração, inclusive, o quê? Voluntária, porque depende da minha vontade para que eu consiga mexer ele. Então, a movimentação desse músculo depende do quê? Do meu sistema nervoso. Então, preciso mandar informação para ele se mexer. Beleza. Agora, no caso do tecido muscular estriado cardíaco, vamos lá, é uma contração forte? É uma contração voluntária? Não. Ela é independente, ela não precisa as células cardíacas, elas não precisam de estímulo para trabalharem, elas são involuntárias. Óbvio que, em alguns casos, ela vai se movimentar mais rápido, no caso aí, por exemplo, de uma liberação de adrenalina, quando você vai descer, por exemplo, a uma montanha russa, seu coração acelera, certo? É o que eu falei na aula passada. Quando você entra no estado de alerta, seu sistema nervoso simpático aí foi ativado, vai liberar o hormônio de cortisol na sua corrente sanguínea, e o cortisol, que é o hormônio do estresse aí, vai fazer com que seu coração acelere, certo? Isso aí é uma forma de você estimular mais as suas células cardíacas aí. Só que, vamos voltar aqui para o tecido muscular. É uma contração forte também, é uma contração
involuntária, você não depende disso aí, certo? E você só encontra essa musculatura lá no coração. Agora, no caso aí do tecido muscular liso, é uma contração fraca, certo? É uma contração lenta e involuntária, só que ela depende muitas vezes, na grande maioria das vezes, vamos botar aí 100% das vezes, talvez 99,9% aí das vezes ela depende de quê? De estímulo hormonal. Então, quando eu falo de estímulo hormonal, para você ter sua digestão, é um hormônio que faz todo um processo de digestão, para a contração uterina, tudo isso aí é hormônio que trabalha e faz com que essa musculatura se mexa. É uma contração lenta, é uma contração fraca e é uma contração involuntária, só que dependente de estímulo, que é o caso dos hormônios aí. No caso da musculatura lisa, ela é tão lenta que você agora, neste exato momento, não percebe que o seu intestino está trabalhando, ele está se movimentando, só que é uma contração tão lenta que você não percebe, certo? Então ela vai ser dependente de hormônios aí. Só que a musculatura estriada, ela para trabalhar, ela precisa ter o sarcômero, que é o que eu falei lá no início da aula. O sarcômero, ele vai trabalhar a unidade funcional do músculo e para funcionar, ele vai ter a associação de duas proteínas, que é a quitina, que são os filamentos mais finos, e a miosina, que são os filamentos mais grossos. Essas duas proteínas vão deslizar entre si, né, e através de gasto energético, a gente vai conseguir movimentar o músculo. Então imagina só, você tem a miosina, que é o ligamento maior, mais grosso, e a quitina, que é o ligamento mais fino. A miosina, ela vai trabalhar com o quê? Com ganchos para puxar a miosina para você movimentar. Com isso, você tem o quê? Gasto de energia. O que é o gasto de energia? É aquela molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato. Liberou, fez a contração muscular. Se eu quiser movimentar meu braço, fazer a contração do bíceps aqui, eu tenho o sarcômero se movimentando, a miosina puxando a quitina, que é o filamento mais fino, certo? E você encurta o seu músculo, você movimenta. Agora, se eu quiser largar, a miosina vai soltar a quitina e ela volta para o lugar dela. É uma forma da contração muscular acontecer, certo? Isso vai acontecer tanto no músculo esquelético quanto no músculo cardíaco, através do sarcômero. E essa movimentação de actina e miosina, nessa associação de actina e miosina, você tem gasto energético, certo? Só que você vai gastar ATP e você utiliza o quê? Você vai utilizar o cálcio também, certo? Então o cálcio ele não é importante somente para a formação dos nossos ossos, ele vai ser útil também, inclusive para a formação de quê? Para contração muscular, certo? É uma forma que a gente tem aí. Então é por isso que, por exemplo, quando a pessoa, né, ela morre, ela fica rígida. Por quê? Porque você para de ter ATP, você deixa de ter formação de ATP e você não tem gasto energético. Se você não tem gasto energético, aquilo ali fica acumulado e você tem o rigor mortis, né? Você não tem mais, quando a pessoa morre, ela não vai produzir mais energia, obviamente, então você não libera mais o sarcômero. Então se você fica numa posição, você vai enrijecer naquela mesma posição, certo? A gente tem, por exemplo, aí, a gente pode falar inclusive aqui do quê? Do arco reflexo, que é uma forma do nosso sistema muscular trabalhar. O que é o arco reflexo aí? É quando você, por exemplo, vai lá no seu joelho e bate assim, e ele faz aquele movimento involuntário. Isso aí é o quê? É o arco reflexo. Quando você tem uma informação muito rápida, que ela não chega nem ao seu cérebro, você se movimenta, o seu músculo ele se movimenta antes mesmo da informação chegar ao cérebro. Por quê? Porque isso é o chamado de arco reflexo. Você também tem aqui, né, a forma da miastenia gravis. O que é isso? É a forma com que os neurotransmissores, né, param de funcionar, fica bloqueado e você tem aquela baixa, né, você tem um relaxamento, principalmente na face, né, então você fica com a pálpebra mais baixa, você fica com os músculos da face mais relaxados, você não consegue mais movimentar esse músculo, mais contrair esse músculo aí, por causa de uma doença autoimune, que é a miastenia gravis, e que ela impede você de contrair a musculatura,
certo? Outra situação que a gente pode falar também é o quê? É a presença, né, aquela sensação de membro fantasma. Por quê? Porque é como se você amputasse uma parte do seu corpo e você sentisse dor naquela parte que não existe mais. É o seu corpo, ele não entende ainda que aquilo ali não existe mais. Então é por isso que você tem essa sensação de membro fantasma, que nada mais é do que o seu organismo tentando se acostumar com a ausência daquele membro, certo? Galera, eu espero que vocês aproveitem o material está bem mais completo aí, está bem detalhado, está tudo certinho, tem imagens aí para ajudar vocês no entendimento, e a gente se vê na próxima aula. Até mais!